tem pessoas, entre aspas, vários especialistas no Brasil, que defendem que a Polícia Militar deve ser desmilitarizada. Eu, quando olho para a maioria das polícias do mundo, quase todas têm algum elemento militar, algumas mais, outras menos. Eu acho essa pauta completamente absurda. Para mim não faz sentido nenhum, eu não vejo nenhuma vantagem nisso, só vejo desvantagens. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Em que a organização militar ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda bastante, é extremamente importante, não só pela base, pelos valores, disciplina e hierarquia, mas também pela forma de organização. Nós estamos falando de 90 mil homens trabalhando 24 horas por dia. Maior do que o exército de muitos países. 7 dias por semana, com uma arma na cintura, atendendo ocorrências críticas no estado inteiro. Então, é necessário uma padronização, uma organização que a estrutura militar tem como base, né? Então, isso facilita bastante. Eu acho até meio uma hipocrisia se falar em desmilitarizar a polícia, porque se a gente olhar, o que o senhor comentou, se a gente olhar para várias polícias no mundo, elas podem até ser civis, mas elas têm uma estrutura militarizada, né? As polícias nos Estados Unidos caminham para uma estrutura militarizada, inclusive em termos de postos e patentes, né? Tem o patrulheiro, tem o sargento, tem o tenente, tem o capitão. Então, a própria polícia, como estrutura civil, copia a estrutura militar porque realmente facilita os níveis hierárquicos, a organização da força, né? Tudo isso favorece. A nossa polícia tem como origem as polícias europeias, né? Se a gente olhar para as polícias europeias, exceção do Reino Unido, todas elas são polícias militares de ciclo completo, e federais, né? Então, são estruturas, inclusive algumas delas fazem parte, são forças armadas também, entram como forças armadas também. Então, eu acredito que a gente só tem vantagem em ser militar. Também não consigo enxergar desvantagem nisso, né? E como você mesmo disse, as que não são militares têm alguma coisa de militar, né? Tem alguma característica de militar. E a hierarquia e a disciplina acaba sendo a base para isso, né? Porque você vê a própria Polícia Civil, ela é hierarquizada, Sim. Né? Assim, eu vejo que esse discurso, na verdade, é mais um discurso tentando enfraquecer, desqualificar. É um discurso que não faz sentido nenhum. Porque se pedir para colocar no papel como que vai funcionar, o cara vai acabar, ele não vai conseguir. Não tem. Não vai conseguir. Só sabem como não pode. Sabem como acabar, né? Como construir, não, né? Vamos lá, constrói para mim. Como que vai ser essa polícia desmilitarizada? Não vai sair. Até porque a maioria desses especialistas que falam sobre segurança pública e policiamento, a esmagadora maioria deles não tem absolutamente nenhuma experiência com esse assunto. Geralmente são sociólogos, historiadores, bacharéis em direito. O fato do sujeito ter feito 4 anos de uma faculdade de direito não ensina ele a investigar, não ensina ele a entrar numa área conflagrada e libertar um refém, né? Acho que eu tenho a impressão que há hoje no Brasil uma confusão muito grande entre combate ao crime e direito penal. É lógico, o combate ao crime é feito no contexto do direito penal, mas a maioria das questões de combate ao crime que vocês resolvem na rua, em questões de segundo, atiro ou não atiro, vou por aqui, vou por ali, é para prender ou não, isso não é um debate de direito penal, né? Isso, eu imagino que seja fruto do treinamento de vocês, do que vocês aprenderam na academia e da experiência prática. Prática. E aí eu queria perguntar isso para vocês, como é que o instinto do policial funciona na rua quando você, em questões de segundo, tem que resolver, ali tem alguma coisa errada, tem um perigo ali. Me contem casos aí. Tomar decisão rápida, acho que é algo que a gente tem de melhor característica, né? A gente toma decisão muito rápida, né? Exemplificando numa viatura de rota, quando nós saímos para o patrulhamento, cada policial ele tem uma função dentro da equipe, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas como que é o patrulhamento? Não, a gente consegue ouvir 2 rádios que estão comunicando, consigo ver
o que está passando no contrafluxo e pedir para, não, vamos realizar uma abordagem ali naquele veículo e do nada você depara com um indivíduo roubando. E você tem que ali decidir se eu atiro ou se eu não atiro. Eu tenho condições de pedir para ele jogar a arma no chão e olhar na bola do olho dele rápido ali e tomar essa decisão. Então, isso é fruto de muito treinamento, né? Nesses 4 anos de experiência, academia. né? É sentar a bunda na viatura e patrulhar e abordar. Que é o tirocínio policial, né? Que a gente tanto fala e que, infelizmente, vem sendo desqualificado, né? E até juridicamente interditado em certos casos. Exatamente. Falar que não houve fundada suspeita para abordar um veículo que trazia 600 quilos de maconha. Então, vamos liberar o suspeito. Né? O suspeito. O suspeito que estava dirigindo esse veículo. E a gente tem... acho que todo policial tem um pouco disso, principalmente os que trabalham mais na rua, mas a gente tem alguns policiais que são impressionantes, né? Acima da média. O cara fala, aquele cara tá armado. E você vai a bordo do carro, o cara tá armado. Tem alguns policiais que têm um tirocínio que é uma coisa impressionante. E eu acredito que isso se desenvolve... É intuição, né? Nessa intuição mesmo. Mas essa intuição, ela tem como base o quê? Treinamento, a experiência, a vivência, o contato com a criminalidade, com vítima, de perceber esse perfil e o cara olha e fala... A gente consegue observar o comportamento da pessoa, porque... O cara olha no rosto do cara, vê que ele deu que é imperceptível para qualquer outra pessoa e fala, esse cara tem alguma coisa errada, né? Porque quem está devendo, ele demonstra. É impressionante, mas você no patrulhamento, muitas vezes a gente está patrulhando, o vidro do carro está aberto do cara, está aberto um pouquinho ali. Já aconteceu algumas vezes. Você passa no contrafluxo, olha ali, o cara dá aquela olhadinha para você, assim que ele não mexe, ele mexe só a bolinha do olho. Você pode voltar lá que tem coisa errada. O carro é roubado, ele está transportando arma, droga. Mas isso a gente adquire com o quê? Com muito patrulhamento, muitas horas ali de dedicação e o tirocínio do policial ele vai evoluindo. Alguns têm mais facilidade, outros menos, mas quanto mais se trabalha, melhor fica. E isso é uma coisa muito impressionante, porque a maioria dos civis, das pessoas comuns, não sabem disso. A primeira vez que eu entendi isso foi quando eu conversava com um policial no Rio de Janeiro, o Tenente França. A gente fez uma reunião comunitária para falar sobre segurança pública e aí a gente foi tomar um café. E ele começou a me explicar, ele falou, Roberto, eu fico ali na calçada e eu te digo, esse aqui é bandido, esse aqui vai fazer alguma coisa errada, vamos parar. Mas como que você sabe? É o jeito dele andar, o cara passa com um casaco num dia quente, ele está com... Né, são vários elementos. Eu falei, caramba, nós que somos civis, a gente não tem a mínima ideia, né? Não consegue observar isso. A gente está cercado de lobos. Eu participei de um documentário sobre segurança pública chamado Entre Lobos. Assistimos. E daí veio o nome, né? Porque quando o civil entende isso, a sensação que a gente passa a ter é que a gente está cercado de lobos, mas a gente não sabe. A gente sai para a rua achando que é todo mundo gente boa. E não é. A maldade existe, né? Mas o bandido, ele percebe. Quando ele vê a polícia, E aí basta o policial estar atento. E aí a gente entra nesse dilema, porque às vezes o tirocínio ele não é válido como a fundada suspeita. Então a gente precisa de fato de rever os valores desse país para a gente conseguir. E isso também chama atenção para a importância da presença física do policial fardado, né? Porque muita gente que diz, não, vamos trocar por tecnologia, vamos colocar câmeras. A câmera vai registrar e depois você vai saber que já aconteceu. Né? A câmera ajuda, com certeza, é uma ferramenta espetacular, mas porque você consegue direcionar justamente essa presença para locais mais relevantes, acredito eu, né? A câmera nunca vai substituir um policial, né? Mas o fator de intimidação, a simples presença de um policial fardado... Sim. Sim. E a gente tem hoje a Muralha Paulista, né? Poxa, isso auxilia demais o policiamento, né? Então, as câmeras inteligentes que conseguem detectar as placas dos veículos roubados, conseguem detectar se o proprietário de um veículo ele está procurado. E o que tem prendido de gente recuperada de carro essa Muralha Paulista é impressionante. Essa informação chega para o policial muito rápido,
né? Muito rápido. Então chega na sua viatura, tem um carro roubado indo em tal lugar. Circulando na Marginal, na Avenida Paulista, passou carro na câmera no tal. acabou de passar e ainda está sentindo a Avenida da Consolação. Então, o patrulheiro que está por ali, ele já sabe, opa, passou no radar ali atrás, esse carro vai passar por nós. O condutor desse veículo pode ser um indivíduo procurado. Isso faz parte desse sistema do Muralha Paulista. Então, um veículo que praticou o roubo na data de ontem, ele está trafegando aqui perto da nossa viatura, vai ser comunicado. Então, esse sistema é fantástico, também é uma iniciativa desse governo. Então, é fantástico, colabora demais, mas a segurança que nós temos quando nós vemos um policial militar é diferenciada. Nós vivemos numa crise de percepção de segurança, né? Claro. Porque os indicadores criminais, a Polícia Militar está controlando, está baixando, estamos reduzindo tudo, homicídio, roubo, a gente consegue reduzir. Nunca reduzimos tantos, nunca melhoramos tantos indicadores criminais. Mas você pergunta para a população, está todo mundo se sentindo inseguro. Mas isso é um fator, é um fator mídia, porque eu já reparei, há épocas em que crimes estão acontecendo, mas a mídia está ocupada com outros assuntos. Então, para quem se informa pelo jornal, acha que não está acontecendo nada. Bem. Tem época que os crimes, que os índices estão caindo, mas as manchetes só falam disso. Só fala disso. E aí o meu palpite aqui, eu vou dar meu palpite, né? Não é por acaso que isso está acontecendo em relação a São Paulo, né? Porque São Paulo hoje está no front do combate à criminalidade, então tem muita gente interessada em sabotar essa história de mais uma vez, a importância da comunicação, né? Que assim, a comunicação que foi feita na Operação Escudo, que o Mercadante citou, foi uma comunicação muito forte. Além da presença do policial, existia uma comunicação. E uma retaguarda das ações, né? Então, aconteceu isso, mas o cara está desse jeito. Então, o policial se sente respaldado para ter até uma ação mais, com uma agressividade um pouco maior, né? Porque eu estava lembrando aqui, a gente está falando de câmera e da presença ostensiva, porque a gente aprende que o que o criminoso teme mesmo é uma força maior do que a dele, né? E a câmera não vai impor força nenhuma contra ele. No máximo vai filmar o que ele está fazendo. Mas um policial bem preparado lá vai pegar ele, né? Vai aplicar a violência estatal legítima contra esse camarada aí, né? Para enquadrá-lo na lei. Eu queria perguntar a vocês, qual foi a situação mais difícil que vocês já enfrentaram no seu trabalho, numa operação? Uma situação em que você pensou, caramba, agora o negócio... Eu sei que vocês devem ter muitas, mas me contem uma. Bom, tem algumas ocorrências, tem uma que me marcou bastante, foi em Avaré, mas foi 2021, se não me falha a memória. Mas um pai, de questão familiar, de separado da esposa, ele aproveitou que a esposa saiu para trabalhar, entrou na casa, pegou as duas filhas como refém, uma menina de 5 anos, uma menina de 6. E a vizinhança ouviu gritaria, a polícia, a unidade territorial chegou, cercou, tentou negociar com o cara, ele estava falando que estava mantendo as meninas como reféns. Aí o GAT foi acionado, nós fomos para lá, deslocamos inclusive com o apoio do comando de aviação para agilizar o atendimento. E no transcorrer da ocorrência a gente percebeu que ele já tinha matado as meninas, né? Então, e aí conseguimos, quando a gente conseguiu perceber essa informação, a gente invadiu, prendemos ele e constatamos realmente que ele tinha matado as duas meninas degoladas, né? Cortou o pescoço delas. E tivemos que passar essa informação, contar isso inclusive para a mãe das crianças, né? Então, uma situação horrível de você ver uma criança morta pelo pai, né? Um camarada usuário de droga, com todo aquele histórico de violência e tal. E a mãe, durante a ocorrência, ela fala assim, não, a gente entrevistou ela, conversava com ela até para saber informações do cara. E ela falou, não, ele adora as meninas, ele nunca vai fazer nada para as meninas. Então, ela em certo aspecto, estava tranquila, né? Quando a gente contou para ela o que aconteceu, ela desabou, né? Então, é uma situação horrível, uma situação... A gente tem algumas situações, né? Unidades especializadas, a gente acaba indo atender algumas ocorrências que extrapolam a capacidade de resposta das unidades territoriais. E
normalmente são ocorrências de uma complexidade muito grande, né? E muitas vezes com uma violência muito grande também, né? Então tem várias ocorrências que acabam marcando a gente. Essa é mais recente e me marcou bastante também. Eu imagino como é. Primeiro, eu imagino o sentimento do policial chegando, inclusive, testemunhando uma cena como essa, e você como ser humano... E pai de 2 meninas também. Não, né? A vontade que deve dar de dar uma resposta ali naquele momento, porque ainda mais vivendo no Brasil, a gente sabe que esse sujeito, ele não vai ficar 10 anos preso, né? Daqui a 10 anos ele está de volta às ruas, considerado como ressocializado, podendo casar de novo, ter filho de novo. A gente tem algumas ocorrências aí que são bem impactantes, né? Mota, são 14 anos já trabalhando na rota diretamente no combate ao crime organizado, né? Fui comandante de pelotão, fui oficial de inteligência, comandante de companhia. E são muitas ocorrências complexas. A gente precisa ter um equilíbrio muito bom mental, espiritual, físico, da mente, ter um controle para não se abalar. Porque, assim, participamos de algumas ocorrências de troca de tiro com criminoso, onde você chega em casa e fica ali, agradece por ter dado tudo certo, né? Essa questão de ir para Presidente Venceslau para cuidar da segurança máxima do presídio foi um negócio muito marcante para mim também, mas nada se compara à perda de um policial. Nós perdemos 2 policiais recentemente na rota, em serviço, que assim, mexe demais com a gente, porque foram mortos fardados de rota e aquilo que você falou, mas o que é a rota, né? A rota representa muito para o Estado. E a gente está acostumado a entrar em muita favela, muita troca de tiro, muita situação complexa. E ali nesses 14 anos eu nunca tinha perdido um policial como perdi em julho de 2023. E depois em fevereiro de 24 novamente em Santos. Então aquilo ali mexeu demais com a gente, né? Você tem uma tropa de 600 homens que você tem que comandar aquela tropa diante de uma situação complexa dessa. E você está ali no hospital, vendo se o policial vai sobreviver, se não vai, e infelizmente você tem a notícia negativa, isso é muito complicado. E aí depois você tem que dar todo o amparo para a família. Eu tive, assim, algumas oportunidades que eu tive que fazer isso, que eu perdi policial sob meu comandamento, quando você chega numa residência, que às vezes você vê o policial deixa 2, 3 filhos, e a mulher não trabalha, e você sabe que ela vai receber a pensão daqui 3 meses. Você precisa fazer uma união entre os policiais ali para manter aquela família por 3 meses. Não só materialmente, mas como é que fica uma mãe com um bebê pequeno para cuidar. Então isso é o que mais pesa na nossa profissão. Pelo menos para mim é. Mas isso reflete também uma união muito forte entre os policiais e as unidades, né? Porque o pessoal realmente se sacrifica para poder ajudar aquela família que está precisando. O pessoal faz vaquinha, vende coisa, faz rifa, arruma dinheiro, vai ajudar, corre atrás de documentação, né? Toda essa parte aí o pessoal tenta suprir para tentar minimizar o sofrimento da família, né?